Meu nome é Marco e eu vou conversar com vocês hoje sobre dois módulos, que é o Endodontia 4 de trauma dental e o Endodontia 5, tá? O primeiro tópico do Endodontia 4 é sobre medicação intracanal, tá bem? Todos vocês estão com a apostila em mãos, né? E a gente vai falar um pouco sobre os objetivos da medicação intracanal. Vocês têm ideia de qual seja o objetivo, de quais sejam os objetivos da medicação intracanal? Tá, vamos lá. O principal motivo da gente indicar uma medicação intracanal é para fazer com que a nossa instrumentação, que é a chave principal para o sucesso do tratamento endodôntico, tenha mais chances de sucesso, tá? Então, quando você está fazendo a instrumentação do canal do paciente, você precisa fazer uma desinfecção complementar ou aguardar um pouco mais de tempo, porque o canal continua drenando secreção ou algum tipo de exudato. É importante e interessante que vocês façam essa medicação intracanal, tá? Para diminuir o quantitativo bacteriano ao máximo possível no interior do sistema de canais. Então, o objetivo é um objetivo antimicrobiano, diminuir essa carga bacteriana. Também o objetivo de impedir a proliferação de micro-organismos entre as seções. Então, ele serve como barreira, pode até servir como barreira física ou química contra a penetração de micro-organismos. E, como eu já falei, essa barreira físico-química impede que, ao se soltar o curativo ou a restauração provisória que foi colocada no dente, esse medicamento vai impedir ou retardar a entrada de novos micro-organismos no sistema de canais radiculares, justamente por conta dessa função física de vedar, de impedir a entrada de saliva, e também a função química de afastar ou matar qualquer tipo de bactéria ou micro-organismo que chegue até o sistema de canais. Reduzir a inflamação perirradicular. Então, se você tem um dente com exudato, você tem drenagem de secreção vinda de uma inflamação na região periapical desse dente. Então, a função primordial também da medicação intracanal é reduzir esse processo inflamatório existente no espaço perirradicular. Controlar o exudato. Alguns medicamentos têm a capacidade higroscópica de sugar ou então de absorver esse exudato presente na região do terço apical. Solubilizar matéria orgânica. Isso aí, de certa forma, é um pouco questionável, porque a função principal de solubilizar essa matéria orgânica acaba sendo da solução irrigadora mesmo, mas existe como objetivo da medicação intracanal. E eu acho que foi... Então é isso. Acabei colocando slides iguais aqui, desculpa. Além disso, tem a função de neutralizar produtos tóxicos, LPS ou endotoxinas, e ácido lipoteicoico, que são os LTAs. Controlar a absorção inflamatória externa através justamente da diminuição no processo inflamatório pela ação do medicamento. Então, quando você tem um processo inflamatório no interior do canal e extravasa para a região periapical, o organismo pode começar a reabsorver o ápice desse dente. Então, a função do medicamento é parar esse processo de reabsorção inflamatória gerada pela presença de bactérias na região apical. E também estimular a reparação por tecido mineralizado. Alguns medicamentos têm a função de criar pontes através de cálcio e começa a mineralizar a região apical do dente do paciente. Bom, e aí a classificação química desses medicamentos? São derivados fenólicos, e o derivado fenólico possui um anel benzênico mais uma hidroxila presa a essa cadeia benzênica. E eles têm a função por ação direta
ou seja, em contato diretamente com o micro-organismo, com a bactéria no interior do canal, ou a ação por vapor. Vocês já devem ter ouvido falar, né, bolinha com paramona. Ah, põe uma bolinha com paramona. Esse vapor desse cheirinho de paramono na bolinha de algodão tem a função de, em determinada distância, causar a sua ação antimicrobiana. E aí, como medicamentos existentes, a gente tem o paramonoclorofenol, que é o famoso bolinha com paramono. E o medicamento tem o fenol em sua composição e também o iocloro. Então, essas propriedades antissépticas do fenol e do iocloro são liberadas lentamente, fazendo a sua função antimicrobiana. Os derivados fenólicos, a gente tem o paramonoclorofenol canforado, que a cânfora tem a função de diminuir o potencial de irritação do fenol. Em grandes quantidades, ele pode ser tóxico para o organismo, então a cânfora diminui esse potencial irritante do fenol. E ele desnatura proteínas, a membrana celular, ativa oxidases quando dentro do sistema de canais radiculares e desidrogenases, e tem a liberação de cloro ativo, que é extremamente importante para a ação antimicrobiana. Ele tem um efeito máximo de 48 horas, por isso que tem muito autor de livro que questiona a colocação dessa bolinha de algodão no sistema de canais radiculares, porque a maior parte das vezes você acaba vendo o paciente depois dessas 48 horas. Tá? Então, tem um efeito de duração muito pequeno. E Cohen considera ele ineficaz em condições clínicas. O autor do Caminhos da Polpa considera que ele não tem nenhuma eficiência clínica e, portanto, ele não deveria ser utilizado. E aí a gente tem um exemplo do paramono. Ele é vendido num frasco com líquido e você usa uma pequena quantidade justamente porque é o cheirinho, né? Então a gente diminui o potencial tóxico do paramono colocando uma pequena quantidade desse paramono embebida numa bolinha de algodão. Se eu estiver falando rápido demais, vocês me peçam para eu voltar, ou se tiverem qualquer dúvida, é só falar comigo, tá? Ele desnatura proteína, que é mais? Vamos lá, vamos voltar. Ele desnatura proteínas, ele tem a capacidade de desnaturar a membrana celular, tá? das bactérias, e ele ativa as oxidases e desidrogenases, que são enzimas importantes para a desnaturação dessas bactérias, e tem a capacidade de liberar cloro ativo no caso, né? Bom, um outro composto, um outro tipo de medicamento bastante usado ainda são os aldeídos. Os aldeídos são principalmente fixadores teciduais. Então vocês já devem ter ouvido falar do tricresol formalina. Ele também tem a ação direta ou por vapor, aquela questão da bolinha de algodão, ou da ação direta em contato com a bactéria. São muito usados em pediatria justamente por conta dessa função de fixação tecidual. Então, quando você vai fazer uma pulpotomia no dente descido, eles recomendam a utilização desse tipo de medicamento para fixar o tecido pulpar. E ele impede, exatamente, é como se fosse uma ação de mumificação, né? Então, ele mantém aquele tecido vital a partir daquele ponto
e evita que o processo inflamatório fique desencadeado ao redor, ao longo de todo o tecido pulpar do dente do paciente. E aí tem como substâncias a tricresol formalina ou formocresol. Então, eles são compostos por 90% de tricresol e de 19 a 43% de formocresol. Ele tem a ação do aldeído de alquilante de proteínas bacterianas e ácidos nucleicos e faz com que a bactéria tenha dano ou perda da atividade. Então, é um medicamento que tem a ação bacteriostática. Bacteriostática ou bactericida, na verdade, né? Entretanto, ele é altamente irritante e tóxico para os tecidos vivos. É um medicamento que tem uma agressão tecidual muito importante. E tem esse grande problema. Ele é mutagênico e também carcinogênico. Nos Estados Unidos, esse tipo de medicação intracanal é proibido, inclusive. Não se usa mais. No Brasil é que se usa muito, principalmente em pediatria, e algumas escolas ainda preconizam a utilização da tricresol formalina como medicação entre sessões. Mas tem esse grande problema de ser mutagênico e carcinogênico. Tá. Ok. Então, ele promove a eliminação de micro-organismos em pouca profundidade no tecido pulpar e somente naquela região que o tecido pulpar se encontra em contato com essa bolinha de algodão. Então, ele não tem a capacidade de penetrar muito na câmara pulpar, que é até um ponto positivo, né, em casos de pulpotomia. A gente tem a intenção de manter aquele tecido, pelo menos o tecido radicular, com vitalidade. Bom, agora os derivados halógenos. Alguma dúvida com relação aos aldeídos? Agora os derivados halógenos. São compostos que contêm o cloro ou iodo em sua composição. Eles têm efeitos destrutivos sobre vírus e bactérias. A gente tem a grande solução irrigadora usada no mundo inteiro, é a mais usada como solução irrigadora, que é o hipoclorito de sódio, NaOCl, que é um composto halógeno. Também usada como medicação intracanal em alguns casos. Você não precisa necessariamente inserir um medicamento no interior do canal, só manter o hipoclorito de sódio no interior do canal e botar uma bolinha de algodão umedecida com hipoclorito. É uma possibilidade de medicação entre sessões, o hipoclorito de sódio. Oi? Exato. Tá? E tem também o iodofórmio. O iodofórmio é um material amarelado, vendido num potinho de vidro, vou mostrar para vocês a foto depois, e ele pode ser misturado a diversos tipos de outros tipos de medicamento. Tá? Ele é extremamente radiopaco. Então, quando você insere um medicamento, geralmente com lentulo, o espaço todo do sistema de canais radiculares fica completamente preenchido pelo iodofórmio. Você vê na radiografia claramente o preenchimento com iodofórmio, justamente porque ele é extremamente radiopaco. Eita, extremamente radiopaco. Então, ele é vendido num pó amarelado, aqui não funciona o laser point. Um pó amarelado,
tá? E ele pode ser misturado com hidróxido de cálcio, com algum tipo de veículo aquoso, ou então algum tipo de glicerina também. E aí você tem de preencher todo o conteúdo do sistema de canais radiculares, tá? E ele trabalha com a decomposição do iodo, do iodofórmio, gerando iodo ativo, ou iodo nascente. E ele tem alto poder de morte bacteriana. Ele é extremamente antimicrobiano. Justamente depois dessa decomposição do iodofórmio em gases, em vapor de iodo nascente, ele gera essa morte bacteriana. Então ele tem que estar para essa medicação, tem que estar misturado com algum veículo inerte? Você pode misturar com o veículo inerte, mas tem gente que mistura com hidróxido de cálcio, por exemplo, entendeu? Então você associa a ação já favorável do hidróxido de cálcio com o iodofórmio para maximizar esse efeito antimicrobiano, entendeu? Não necessariamente você precisa associar um veículo inerte, tá? Mas ele tem que estar associado com alguma coisa, né? Sim, sim, porque é um pó, né? Então você tem que fazer uma manipulação de uma pasta para poder conseguir inserir no interior do canal, entendeu? Assim como acontece com o hidróxido de cálcio. É um pó também, mas precisa de um veículo para ser levado para o interior do canal. E aí a gente sabe que a odontologia ela é cheia das misturas, né? De vez em quando a gente está lendo o livro e parece que está lendo uma receita de bolo, né? Mistura isso com aquilo outro para fazer alguma coisa. Então a gente também tem a possibilidade de associar anti-inflamatórios não esteroidais, os corticosteroides, com antibióticos como medicação intracanal entre sessões também. Cara, o meu passador não tá legal. Tá. Ok. Então, a função dessa medicação intracanal é a atenuação da reação inflamatória. Ele é muito usado em dentes que, por exemplo, são dentes vitais. O Siqueira indica a utilização dos corticosteroides, mas aí sem associar com o antibiótico, quando você não tem tempo de fazer a instrumentação de um dente bio, uma biopulpectomia, você não tem tempo, ou então a dificuldade anatômica é muito grande e você não conseguiu fazer a instrumentação de toda a extensão do canal. Aí ele recomenda a utilização de um corticosteroide como medicação entre sessões. Tem a opção do otosporin. Na verdade, ele já vem com antibiótico na sua formulação, né, que é a polimixina B e a neomicina. Mas, em se tratando de dentes bio, o antibiótico nem teria tanta função assim, a não ser de evitar, de servir como barreira química realmente, caso o curativo se solte entre as sessões. A polimixina B do otosporin tem efetividade contra bactérias gram-negativas, mormente pseudomonas e enterobactérias. E a neomicina, ela tem largo espectro de ação. Então, pega tanto bactérias aeróbicas quanto bactérias anaeróbicas. Enterococcus fecalis, inclusive, é uma bactéria que o otosporin tem a capacidade de matar. Mas ele tem pouca abrangência em anaeróbicas estritas. Tá? Você falou que volta com medicação entre as sessões se já tiver instrumentado ou não? Se já tiver instrumentado, mas se você não conseguir instrumentar o terço apical, se você não conseguir instrumentar 100% do canal numa biopulpectomia e você não tiver tempo para fazer o restante da instrumentação, ele recomenda a utilização de um corticosteroide. Aí ele recomenda, ele recomenda ou o hipoclorito ou o hidróxido de cálcio com uma solução inerte, com um veículo inerte, tá?
A gente vai falar isso mais para frente, só estou adiantando um pouco os assuntos também. Ele tem a vantagem de ter uma vida útil longa, então você pode, inclusive, armazenar no seu consultório sem problemas de perda de função. Ele é hidrossolúvel, então é fácil de ser removido do interior do canal radicular, vocês não têm muita dificuldade para fazer essa remoção. E é líquido, que facilita muito também a inserção dentro do canal. Você pode até utilizar uma própria seringa para inserir esse otosporin no interior do canal. E por conta dessa capacidade, dessa hidrossolubilidade, ele é fácil de remover do sistema de canais radiculares e também de aplicar por conta de ser líquido. Outra opção é o Decadron, que é a dexametasona mais o sulfato de neomicina. Outro tipo de medicamento intracanal que é muito recomendado pelo Siqueira, tá? O Siqueira não gosta muito desses derivados fenólicos e aldeídos, então ele recomenda basicamente as bases ou hidróxidos como medicação intracanal. O Decadron é o que? É neomicina? Sulfato de neomicina mais dexametasona. Então, são compostos inorgânicos, as bases ou hidróxicos, são compostos inorgânicos com a presença de um radical hidroxila. Então, como eu já falei, o hidróxido de cálcio, essas bases elas são feitas com um pó branco, um pó bem fino, e por isso você precisa de um veículo para fazer a inserção no interior do canal. E é altamente alcalino, é uma base forte, né? Um pH em torno de 12,8. Isso é extremamente alcalino, inclusive para as bactérias. Então, uma das causas ou dos motivos para que ele seja tão efetivo na morte bacteriana é justamente o seu pH. E ele é dependente desse pH. Quanto maior o pH, melhor a efetividade do hidróxido de cálcio. Tá? Então, ele é totalmente dependente desse pH alto. Ele é pouco solúvel em água, então você mistura lá, ele continua sendo um pó, só que com a associação com o veículo ele acaba virando uma pasta, mas você não consegue juntar o líquido ao pó. É inodoro. E ele é usado isolado ou associado, como eu já falei aqui. Então, tem gente que mistura hidróxido de cálcio com paramono, tem gente que mistura com a solução anestésica, água destilada, iodofórmio, tem gente até que coloca com corticoide, corticosteroide também. Então, ele pode ser usado de maneira associada, ele não perde a sua função caso isso venha a ser feito. E tem várias propriedades biológicas, mas muitas delas sem comprovação científica. Tá? Desculpem um problema técnico. Tá. Eles derivam da dissociação iônica em íons cálcio e hidroxila, e tem ação tanto nos tecidos do organismo, né, e tem aquela relação de criar pontes ou ação dentro do tecido ósseo, como em micro-organismos também. E justamente essa derivação, essa dissociação iônica entre íons cálcio que agem diretamente no tecido e hidroxila que agem contra as bactérias é que explicam essas propriedades biológicas e antimicrobianas do hidróxido de cálcio, ou de uma base ou hidroxila. Então, tudo bem? Boa tarde. Então,
Então, como principal exemplo de uma base, a gente tem o hidróxido de cálcio, que é um medicamento bastante indicado por vários autores. Então, a forma de manipulação, como eu já falei, é um pó muito fino. Então, você tem que pegar esse pó para conseguir inserir no sistema de canais radiculares, como medicação entre sessões, você precisa de um veículo. Então, você forma uma pasta e você consegue, inclusive, usar espirais de lentulo para inserir no interior do canal radicular. E esses veículos eles podem ser tanto inertes quanto biologicamente ativos. Cada um tem a sua função em determinados casos que Siqueira define muito bem isso. Então, se você tem um dente com necrose pulpar, com presença de exudato, ele geralmente indica a associação do hidróxido de cálcio, do pó do hidróxido de cálcio com um veículo quimicamente ou biologicamente ativo, para melhorar ainda mais essa capacidade antimicrobiana do hidróxido de cálcio. Os veículos inertes podem ser aquosos, água destilada, soro fisiológico, solução de metilcelulose. O próprio anestésico também pode ser usado como veículo inerte. Calil, pulpidente e calacept são exemplos de misturas de hidróxido de cálcio com veículo inerte já prontas, que podem ser usadas. Não precisa necessariamente manipular isso na placa de vidro. Você pode encontrar pronto produtos que já possuem essa mistura com o veículo inerte. Na verdade não é calil, é calixil, né? Calcil, na verdade. Ainda como veículos inertes, a gente tem a opção dos veículos viscosos. Tem a glicerina, polietileno glicol e o propileno glicol. Você cria uma pasta com um gel para inserir no sistema de canais radiculares. Também, nesse caso, manipulada, ou uma formulação pronta, que é a famosa pasta Kahlen. Kahlen com 2 L's, faltou um L ali. Então, qual é a diferença entre esses veículos viscosos e aquosos? O veículo viscoso ele tem a capacidade de ficar no interior do sistema de canais radiculares e ser mantido por mais tempo a sua ação do que quando é um veículo aquoso. Quando você mistura ou manipula o hidróxido de cálcio com o veículo aquoso, ele perde muito mais rapidamente as suas propriedades. Quando você faz essa mistura num veículo viscoso, o hidróxido de cálcio fica meio que enclausurado ou preso dentro do gel e ele mantém as funções e propriedades por um pouco mais de tempo do que quando no veículo aquoso. Além dos veículos líquidos e os viscosos, a gente tem também os veículos oleosos. Dentre eles, a gente tem o óleo de oliva purificado, ácidos graxos, óleo de papoula lipiodol, silicone e cânfora. São opções oleosas para mistura com hidróxido de cálcio. Uma das características dessa mistura com o veículo oleoso é que ele não é hidrossolúvel. Então, ele tem ligeira molhabilidade, ou ele pode ser um pouco removido com a ação do álcool, mas ele não consegue ser removido com a ação da água. Então, vocês devem reservar esse veículo para determinadas situações que eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. Porque a remoção é muito complicada de ser feita. Então, eles são insolúveis em água ou com pouca solubilidade ao álcool. E como
produtos já prontos dessa mistura, a gente tem a Vitapex e a pasta L e C. Durante um determinado período de tempo, no passado, houve uma indicação inicial. Essa pasta LC é fabricada aqui no Brasil, inclusive, foi feita por um autor e um pesquisador brasileiro, de fazer a obturação 100% do sistema de canais radiculares com essa pasta LC, né? Então, com uma opção de obturação sem a presença da gutta-percha, eles indicavam preencher o canal inteiro com essa pasta LC. Só que não deu resultado satisfatório, né? Como veículos ativos, né, usados em casos específicos, quando existe secreção, quando existe um grande quantitativo bacteriano no interior de canais radiculares, quando você tem aquele caso em que o paciente está sentindo dor, presença de sintomas muito clássicos de dente meio alto, ainda com muita secreção purulenta, você pode e deve usar essa associação de um veículo biologicamente ativo. E aí você tem a opção de associar o hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado, a clorexidina e também o iodeto de potássio iodetado, tá? Importante, quando vocês fazem a associação do hidróxido de cálcio com a clorexidina, vocês devem tomar muito cuidado quando vocês forem remover isso aí, porque ao usar o hipoclorito de sódio com a clorexidina, você cria um precipitado. E aí esse precipitado impregna na dentina e deixa o dente do paciente completamente amarelado. Então, escolham muito bem o veículo biologicamente ativo que vocês vão utilizar, mas saibam como remover esse veículo numa segunda sessão, na sessão que vocês marcarem para fazer a instrumentação e obturação, seja lá o que for, tá? Geralmente o recomendado é você lavar muito bem com soro fisiológico. Ele é hidrossolúvel, então você pode lavar muito bem com soro fisiológico. Algumas pessoas indicam a inativação dessa clorexidina, existem produtos específicos para isso, para ativar a clorexidina, e só depois disso é que você pode voltar a irrigar com hipoclorito de sódio. Ou então você opta por fazer a irrigação final com a própria clorexidina gel, que aí você não tem o risco de criar precipitados na estrutura dentária do paciente. Qual o nome desse precipitado? Oi? Tem algum nome dessa substância que forma? Tem, eu vou pesquisar e vou te falar isso ainda hoje. Eu não consigo me lembrar exatamente qual é o nome, mas é usado, você irriga geralmente com 3 ml por canal dessa solução e teoricamente ele inativa a clorexidina. Quando junta a clorexidina com a clorexidina. Não sei exatamente qual é. É uma coloração bem acastanhada. Já peguei paciente no consultório que tinha sido instrumentado com clorexidina, eu não sabia, o paciente obviamente também não sabia, e quando eu comecei a irrigar com hipoclorito de sódio, criou um precipitado enorme lá na câmara pulpar do paciente. A sorte que era um dente posterior, né? Então, acabou que no final da instrumentação esse precipitado tinha sumido bastante. Então não sei se depende também do tempo de ação do hipoclorito, mas o dente do paciente não ficou amarelado não, ainda bem. E as propriedades biológicas, químicas e físicas, ou melhor, e físicas do hidróxido de cálcio são as seguintes. As biológicas, ele tem ação anti-inflamatória, é usado em dentes com lesões perirradiculares com exudação persistente. Então, você tem um dente com uma secreção ainda existente que te impede de obturar o dente em seção única, caso você opte por fazer todos os seus tratamentos em seção única. O hidróxido de cálcio tem essa capacidade de diminuir o exudato persistente, justamente por conta da ação higroscópica do hidróxido de cálcio. Então ele absorve o exudato e consequentemente diminui ou melhora a possibilidade de diminuir o edema do paciente.
Então, além disso, ele tem a capacidade de formar pontes de proteinato de cálcio, que acontece é muito usado em dentes com risogênese incompleta. Então, essas pontes de proteinato de cálcio é que fazem com que o canal do paciente com risogênese incompleta tenha essa possibilidade de se fechar, justamente por conta dessa atividade biológica do hidróxido de cálcio. Além disso, ele tem a capacidade de inibir fosfolipases. Então, a ação antimicrobiana é totalmente dependente do alto pH do hidróxido de cálcio. Esse pH de 12,8, ele tem que ser mantido o máximo de tempo possível para ter essa eficiência. Então, a escolha do veículo ajuda muito para que esse pH seja mantido alto todo o tempo de duração dessa medicação intracanal. E 3 mecanismos explicam a sua ação. Então, existe uma perda da integridade da membrana citoplasmática da bactéria. Tá? Então, o hidróxido de cálcio tem essa capacidade de desintegrar ou diminuir a integridade dessa membrana citoplasmática bacteriana, causando a lise da bactéria, né, a morte bacteriana. Ela inativa as enzimas presentes no interior de canais radiculares ou dessas bactérias, justamente por conta desse pH extremamente elevado do hidróxido de cálcio. E ele causa dano ao DNA bacteriano também, através da ação dos íons hidroxilas. Algumas bactérias, elas continuam a apresentar resistência à ação do hidróxido de cálcio. Os Enterococcus faecalis, as Cândidas albicans, as radicidentes também, porque elas possuem mecanismos sofisticados que regulam e mantêm o pH intracitoplasmático. Então, ela consegue fazer com que o pH do hidróxido de cálcio não interfira no seu metabolismo. Então, são bactérias bastante resistentes. A Enterococcus faecalis, inclusive, é uma bactéria bastante relacionada a causas de insucesso de tratamentos endodônticos, ou retratamentos também, né? Ele tem a propriedade de causar desinfecção do canal. Não se sabe ao certo qual é o tempo necessário para que isso aconteça. E, como eu já expliquei anteriormente, ele inserido no interior do canal, ele serve como barreira física que impede a percolação de fluidos apicais ou até mesmo fluidos cervicais, vindo de, por exemplo, um curativo solto do paciente. E isso faz com que os substratos que possam chegar a esses micro-organismos sejam bloqueados por essa barreira física. Além disso, essa presença de quantidade grande de hidróxido de cálcio evita que essas bactérias acabem se proliferando, né? Uma das principais funções da obturação de canal, por exemplo, é justamente impedir que essas bactérias se proliferem. Então, essa barreira física do hidróxido de cálcio tem essa função bastante importante também. Então, como eu já falei, quanto maior o pH, melhor a sua atividade. E em veículo inerte, né, quando misturado em a solução anestésica, soro fisiológico, parece que a ação do hidróxido de cálcio se dá de maneira mais eficaz no centro ou na luz do canal. O Siqueira recomenda, inclusive, a utilização de broca lentulo, porque quando você coloca uma broca lentulo, você tem um volume maior de hidróxido de cálcio, você consegue espalhar melhor o hidróxido de cálcio, incluindo as paredes do canal, do que você faria, por exemplo, com
um conezinho de papel absorvente, né? Tem muita gente que faz a inserção do hidróxido de cálcio com cone de papel absorvente no interior do canal. Então, dê preferência para fazer a inserção com uma espiral lentulo. Quanto melhor preenchido estiver o canal, maior a eficiência da ação do hidróxido de cálcio. O efeito do veículo no inerte e no biologicamente ativo. O inerte não tem exatamente efeito nenhum, então ele só serve realmente como mistura, como veículo para você misturar o pó e criar uma pasta de consistência adequada para ser levado para o canal. E nos biologicamente ativos, você tem a ação antimicrobiana do líquido do veículo que você escolheu para fazer a sua manipulação. Então, no caso, em veículos biologicamente ativos, a associação do hidróxido de cálcio com o paramonoclorofenol canforado gera a pasta chamada pasta HPG. Então, ela amplia o raio de ação do hidróxido de cálcio. Então, ele tem uma efetividade maior. Ele consegue penetrar de maneira mais eficaz do que o hidróxido de cálcio somente num veículo inerte. E pode, inclusive, justamente por conta dessa ampliação, causar desinfecção de túbulos dentinários, nas bactérias presentes no interior dos túbulos dentinários. Isso é comprovado cientificamente através de trabalhos, um trabalho publicado por Siqueira e Uzeda. E a ação dele, segundo Siqueira, ele deve ficar em contato com o sistema de canais radiculares por pelo menos 7 dias, para que ele tenha um efeito adequado. Então, não adianta nada você colocar a medicação com um veículo biologicamente ativo no dia e no dia seguinte você já querer remover essa medicação que você colocou. Então, tem que ter um tempo adequado para que ela faça a sua ação. E somente deve ser usado em dentes que já passaram por todo o preparo químico-mecânico e ainda possuem secreção. Tá. No caso, associar o hidróxido de cálcio com a clorexidina tem a vantagem da neutralização de endotoxinas. A clorexidina é uma solução antimicrobiana muito eficaz, tá? Tem uma substantividade, um tempo de ação muito longo. As pessoas falam que, os trabalhos publicados, na verdade, dizem que quando você irriga o sistema de canais radiculares com clorexidina, a substantividade dessa clorexidina dura por pelo menos 7 dias. A gente tem as soluções de bochecha, né, os colitórios bucais, que tem uma substantividade de 12 horas, mas no interior do sistema de canais radiculares, ele tem uma ação por 7 dias, porque ele acaba sendo agregado à dentina, às paredes dentinárias. Então ele tem essa capacidade de neutralizar endotoxinas. Além disso, o hidróxido de cálcio tem uma outra característica bastante interessante, que é a neoformação de dentina ou cemento. Isso tudo quando em contato com o tecido conjuntivo, tanto da região da polpa, quanto do ligamento periodontal. Dos medicamentos, uma das soluções ou substâncias usadas em pulpotomias, continua sendo bastante usado hoje em dia, é o hidróxido de cálcio. Então, ele causa uma necrose nesse tecido logo em contato, nesse tecido pulpar que fica em contato ali com o hidróxido de cálcio. Essa necrose gera uma inflamação que permite com que sejam criadas pontes de dentina. Então, quando você faz um capeamento pulpar direto, existe a exposição, principalmente em crianças, né? Você deve colocar um hidróxido de cálcio, nesse caso o hidróxido de cálcio PA, ali em contato com essa polpa. Ela vai causar uma necrose, uma inflamação nesse tecido superficial, justamente em contato com a polpa, e vai permitir a formação ou a neoformação de dentina, fechando e criando uma ponte de dentina. Um mecanismo similar acontece quando ele entra em contato com o ligamento periodontal. Então, já foi muito usado o hidróxido de cálcio para tratamento de perfurações, por exemplo. O hidróxido de cálcio era inserido ali, nesse caso era usada a pasta LC.
Então, o hidróxido de cálcio era inserido e ele fazia com que osso se formasse ao redor daquela região que tivesse contato direto com o hidróxido de cálcio. Então, ele é muito usado, já foi muito tempo usado também para capeamentos pulpar direto, pulpotomia, apsificação, perfurações ou reabsorções. Tá? Então, ainda é uma substância bastante utilizada. Hoje em dia, a gente tem a ação do MTA também, né, que está sendo considerado o padrão ouro para perfurações, até mesmo para pulpotomias em crianças. Então, mas o hidróxido de cálcio ainda tem a sua importância para a formação de pontes de dentina. As pessoas sabem que isso acontece, tá? Existe a formação de pontes de dentina, neoformação de tecido ósseo, mas não se sabe ao certo que mecanismo permite que isso aconteça. Então, muita coisa ainda não se sabe, do ponto de vista científico, a respeito do mecanismo de ação do hidróxido de cálcio. Então, em outras propriedades do hidróxido de cálcio, ele tem a inibição de reabsorção radicular externa. Geralmente uma reabsorção radicular inflamatória, né? Então você tem a diminuição do processo inflamatório pela presença de hidróxido de cálcio na região, e essa diminuição do processo inflamatório faz com que a reabsorção externa seja parada pela própria diminuição do processo inflamatório. Como barreira física, impede ou retarda a reinfecção do sistema de canais radiculares. Vocês já inseriram hidróxido de cálcio no interior do canal? Alguma vez? O hidróxido de cálcio, depois de 7 dias ou de alguns dias da inserção, ele está bastante consistente, né? Se você fez uma inserção boa com lentulo ou algum outro tipo de mecanismo, hoje em dia tem ultracal, né, que você usa uma seringuinha e uma agulha que você consegue inserir lá de baixo até em cima. Então, quando você remove o teu curativo e o hidróxido de cálcio está ali conservado, né, se ele não tivesse contato com saliva, você vai ver que ele forma um bloco de hidróxido de cálcio. Então, essa barreira física criada pelo hidróxido de cálcio é que impede a recontaminação ou retarda essa recontaminação pela entrada de novas bactérias nesses canais. E a barreira química, ela é extremamente dependente do pH, como eu já falei. Então, se você tem um pH elevado desse hidróxido de cálcio, você vai fazer com que as bactérias que de repente entrem no canal, elas sejam mortas justamente pela ação do hidróxido de cálcio, em casos que existam recontaminação, né? Muito se fala sobre extravasar hidróxido de cálcio. Já ouvi muita gente falando assim, eu gosto de pegar o hidróxido de cálcio e colocar ele lá para fora. Não tem benefício e nem malefício nenhum nisso, tá? O único malefício que acontece de você extrapolar o hidróxido de cálcio, colocar ele para fora do ápice, é que o paciente pode sentir dor, dependendo da quantidade de hidróxido de cálcio que foi extravasada, tá? Tem sido documentado na literatura, isso não está na apostila de vocês, mas tem sido documentado na literatura que o ultracal, que é uma substância pronta, o hidróxido de cálcio com um veículo inerte, quando extravasado, esse hidróxido de cálcio ele vira uma pedra, ele empedra, principalmente em dentes que têm fístulas ou lesões muito ativas. Tem alguns casos em que essas pedrinhas de hidróxido de cálcio criadas pelo endurecimento do ultracal saem até pela fístula. Então, não se sabe muito bem por que isso acontece com o ultracal, mas o ultracal tem alguma propriedade que faz com que, se ele em contato com os tecidos do ligamento periodontal, ele cria uma pedrinha, né? Como se fossem cálculos. Então, é interessante evitar, inclusive, extravasar o hidróxido de cálcio quando você usa uma formulação pronta como essa. Então, em grandes quantidades, ele pode causar dor ao paciente. Então, se não tem vantagem em extruir hidróxido de cálcio, por que eu vou extruir hidróxido de cálcio? Né? Se eu posso trazer dor para o paciente, é preferível que eu não faça. E o ultracal
como eu já falei para vocês aqui, é o Ultracal XS.